Hoje eu vou te ensinar a fazer essa mini bolsa. Eu utilizei 2 pontos de crochê para fazer ela. Ela tem um bolso aqui para o celular. E eu também te ensino a colocar o forro e o zíper. Então, se você quer aprender, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então, sejam sempre bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, eu utilizei um fio náutico de 3 milímetros, agulhas de crochê, uma que seja indicada para a espessura do seu fio e uma menor do que a indicada. Agulha de tapeceira, agulha de costura, linha invisível. Para o forro, eu escolhi um tricoline, zíper, isqueiro, argolas, para você colocar na bolsa para encaixar no mosquitão. Eu escolhi essa alça aqui, que é uma alça de couro com ilhós, você pode escolher de sua preferência, e tesoura. Então, para começar, a gente vai fazer um nozinho inicial e correntinhas, até formar uma trança de 19 centímetros. Eu estou usando uma agulha maior do que a indicada para o fio, para ela ficar com os pontos, né, essas correntes mais vazado. Isso facilita com que a gente faça a carreira de volta da trança, tá? Então, aqui tem que ter 19 centímetros, aproximadamente. Então, eu já fiz aqui a trança com aproximadamente 19 centímetros. Faço mais uma correntinha para subir, para virar, né, a carreira. Agora, eu já posso pegar a agulha que seja compatível ao meu fio e a gente vai voltar fazendo os pontos dessa volta, né, dessa carreira, pegando essas alcinhas que tem atrás da trancinha, ó. Aqui tá a parte da frente da trancinha, você vira e pega aqui essas alcinhas que tem atrás. Fazendo nessa primeira carreira pontos baixos. Pula essa primeira alcinha, vem na segunda. Insere a agulha aqui, traz o fio do novelo pra frente, ficando com 2 alcinhas. Pega o fio do novelo e tira aqui fazendo ponto baixo. Então, a gente vai até o fim dessa carreira fazendo os pontos baixos, sempre pegando essa alcinha de trás da trancinha. E tem que tomar cuidado para essa trancinha aqui inicial que a gente fez, para ela não ir virando, porque ela tende a torcer aqui. Então, você tem que sempre ficar olhando que ela esteja bem certinha para ficar com esse acabamento bonito aqui embaixo dos pontos, tá? Então, vamos continuando fazendo pontos baixos. Então, aqui os últimos pontinhos baixos da carreira. Faço uma correntinha e viro o trabalho da direita para a esquerda, passando aqui por cima. Agora, eu venho nesse primeiro espaço aqui, ó, que é o primeiro ponto de base. Pegando essas 2 alcinhas aqui, do primeiro ponto, nesse primeiro espaço aqui. Você insere sua agulha, traz o fio aqui pra frente e faz um ponto baixíssimo, que você já passa aqui por dentro desse, tá? Um ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto de base, aqui, pegando esses 2 vezinhos aqui de cima, né, da carreira, vou fazer um meio ponto. Então, você pega a laçadinha da agulha, localiza aqui o ponto, insere sua agulha aqui, pegando as 2 laçadinhas aqui. Traz o fio do novelo pra frente, ficando com 3 laçadas. Pega o fio do novelo novamente e tira todas de uma vez. Esse é o meio ponto, ou ponto médio. No próximo ponto de base, localizo ele aqui, faço mais um ponto baixíssimo. Insiro a agulha, traz o fio aqui pra frente e tira. No próximo, localize aqui onde ele está, ponto médio. Dá uma laçadinha, insere, traz pra frente, pega o fio novamente e tira de uma vez. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, mais um meio ponto ou ponto médio.
E assim a gente vai intercalando essa carreira toda. A gente tem que intercalar os pontos baixíssimos e o meio ponto, ou ponto médio, até o fim da carreira. Chegando aqui no final, o último pontinho da carreira, tem que pegar essas duas alcinhas aqui, que é o último pontinho aqui da carreira da base, né? Último ponto. E faço um baixíssimo. Faço uma correntinha e viro novamente o trabalho, da direita para a esquerda, aqui passando o trabalho por cima. Essa próxima carreira vai ser toda de pontos baixos novamente, pegando desde esse primeiro aqui, tá? Então, insere, traz aqui pra frente, pega de novo e faz o ponto baixo. Em cada pontinho de base, você faz um ponto baixo para cada um, né? Ó, lembrando sempre para pegar essas duas alcinhas que tem em cima do ponto, não pode confundir com essas alças à frente aqui, tá? Sempre você olha aqui de cima e pega essas alcinhas aqui. Então, vem e faz pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui no final, último pontinho aqui, ó. Não pode esquecer desse último ponto aqui, que são duas alcinhas também que a gente pega e faz o ponto baixo, tá? Faz uma corrente, vira o trabalho da direita para a esquerda, passando por cima. Então, aqui nesse primeiro espaço dessa carreira, dessa base aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Insiro minha agulha, trago aqui pra frente e tiro essa laçadinha. No próximo ponto de base, a gente localiza o ponto vendo esses Vzinhos que tem aqui na parte superior da carreira, tá? Cada espacinho desse aqui, ó, é um pontinho. Então, pega aqui o fio, né? Coloca aqui uma laçadinha na agulha. Insere aqui no próximo ponto de base, pegando as duas laçadas, traz o fio do novelo pra frente, ficando com 3 laçadinhas. Pega o fio do novelo de novo e tira todas, fazendo aqui um meio ponto, ou ponto médio. No próximo ponto, um baixíssimo. No próximo ponto de base, um ponto médio. Baixíssimo e médio. Então, essa carreira também vai ser assim, intercalando os pontos baixíssimos e médio. Terminando a carreira aqui, ponto médio, e aqui o último, pegando essas duas últimas alcinhas aqui, que é o último ponto da carreira, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho, da direita para a esquerda, passando por cima. Nessa próxima carreira, eu faço pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando de pegar bem essas correntinhas aqui de cima, tá? Não confunda com essas correntinhas, essas alcinhas aqui. A gente sempre tem que pegar esses Vzinhos que estão em cima da carreira. E fazer um ponto baixo para cada Vzinho desses, que é um ponto de base. Cheguei aqui no finalzinho, último ponto baixo. Uma correntinha, vira o trabalho e novamente começa a fazer pontos baixíssimos e ponto médio, ponto baixíssimo, ponto médio. Então, vai ser assim essa parte aqui do trabalho.
tá? Eu fiz aqui as correntinhas, né? Recapitulando, fiz as correntinhas formando uma trança. Aí, eu voltei fazendo pontos baixos. Na volta, eu fiz ponto baixíssimo, ponto médio, até o fim da carreira. Fiz uma corrente, voltei fazendo pontos baixos. Fiz uma corrente, voltei fazendo ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto médio. Até o fim da carreira, uma corrente e pontos baixos nessa próxima carreira. Então, a gente vai fazer assim essa parte do trabalho. Eu já digo para vocês o tamanho que vai ficar essa parte aqui. Gente, uma coisa importante, que essa carreira que a gente intercala pontos baixíssimos com o ponto médio, ou meio ponto, elas têm que terminar e começar com ponto baixíssimo, tá bom? Então, agora eu terminei a quantidade de carreiras necessárias para conseguir, ó, ficou com quase 25 centímetros. Eu fiz 25 carreiras, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Então, aqui, ó, tô aqui nesse último pontinho aqui, faço uma correntinha para passar esse fio, corto. E puxo aqui, fazendo esse nozinho aqui para finalizar essa parte. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui. Essa aqui vai ser a abertura da bolsa. E aqui a gente vai fechar as laterais. Esse fechamento aqui das laterais, eu gosto de fazer com agulha de tapeceiro. Antes de unir aqui as laterais, pega uma agulha menor aqui, mais fininha, e a gente vai esconder esses fios aqui, né, do início e do fim, já para arrematar aqui, para ficar mais fácil. Então, você vem, esconde aqui, sem puxar, tá? Para não ficar repuxado. Esconde em alguns pontinhos aí, quanto você achar necessário. Corta. E esquenta aqui essa pontinha com o fogo e pronto. Agora, a gente faz a mesma coisa aqui desse outro lado. Lembre de colocar esse lugar aqui, essa parte aqui onde você escondeu o fiozinho, né? Ó, eu escondi do lado de cá. Então, eu deixo essa face aqui do trabalho pra dentro da bolsa, tá? Então, você vem aqui, mede aqui, ó, pra ficar bem a mesma distância, né? Aqui de uma pra outra. Você vem aqui e coloca a sua agulha aqui, ó, como se ela viesse de dentro pra fora aqui, trazendo aqui o fio. Tá muito grande meu fio, deixa eu diminuir ele aqui. E esse fio aqui a gente vai arrematar aqui pra dentro, tá? Agora, a gente vem sempre pegando duas alcinhas de um lado e duas alcinhas do outro, ó, eu peguei 4 alcinhas. Tá? Duas de um lado e duas do outro. E eu passo pra lá minha agulha. Agora, eu venho aqui, não muito longe, tá? Pra não ficar buracos. Pego do lado de cá, agora, duas alcinhas, 2 fios. E do lado de cá também, 2 fios. E passo pra cá. Novamente, pego 2 fios do lado de cá e 2 fios do lado de cá. Pegando 2 fios assim, fica bem seguro e não fica grosseiro o trabalho, tá? Fica bem legal. Então, você vem aqui, pega 2 e pega 2 do lado de cá. E assim a gente vai fazendo até essa parte aqui, né? Pra fechar toda a lateral. Então, eu vou pegando aqui até o final, 2 alcinhas de cada lado, até chegar aqui no fim
das duas partes aqui, né? Pra fechar essas laterais. Quando eu cheguei aqui em cima, eu pego e faço um nozinho agora. Passo aqui por dentro, ó. E daí, já faço esse nozinho aqui em cima. Agora, eu venho aqui e escondo, já passo aqui, posso fazer esse acabamentinho aqui, esse arremate, né? Escondendo aqui, ó, por cima, em alguns pontinhos. Escondo aqui. Daí, dá pra cortar aqui, né? E colocar um foguinho aqui. Ficou bem legal fica bem legal esse fechamento, essas laterais aqui ficam bem fechadinhas e delicadas. Então, eu corto aqui. Pego aqui o isqueiro. Ponho um fogo aqui e queimo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa lateral. Esse fio que ficou aqui por dentro, que é o início, né, desse fiozinho que a gente faz esse acabamento, a gente pode esconder aqui em alguns pontinhos. Então, você vem aqui, esconde em alguns pontinhos, pode fazer um nozinho, se você preferir. E depois queimar. Ó, dá pra fazer um nozinho assim, ó. Quer ver? Faz um nó. Daí, corta aqui o excesso de fio. E essa pontinha aqui que sobrou, você queima e gruda aqui. Pra fechar esse outro lado aqui, eu vou fazer da mesma forma, mas eu posso, pra ficar mais fácil, fazer esse acabamento aqui, do início do fiozinho aqui, ó, eu posso fazer antes. Então, eu venho aqui com o fio, passo ele aqui e faço esse arrematezinho aqui antes, ó. Faço o mesmo nozinho que eu fiz ali do outro lado. Se eu não quiser fazer nozinho, não é tão necessário. Eu gosto de fazer os arremates, assim, esses acabamentinhos, eu gosto de deixar bem seguro, então eu faço. Mas se você, o mais importante é que você queime, tá? Porque isso aqui que vai fazer com que não solte. Daí, agora sim, eu venho aqui e faço esse fechamento aqui, igual eu fiz do outro lado. Então, eu já fechei as duas laterais aqui, agora a gente vai para a segunda parte, que é o do bolsinho aqui para pôr o celular. Para saber bem certinho o tamanho, agora que eu vou fazer essa parte que vai o celular, eu vou fazer aqui, ó, eu vou usar a capinha do meu celular, ou o celular, se você preferir, e vou medir aqui, ó, ele tem que ficar justinho, tá? Ele não pode ficar muito solto, senão pode ficar até maior que a bolsa, né? Porque ela é pequenininha. E então, vai dar mais ou menos, eu acredito que sejam uns 10 centímetros, ó. Então, eu tenho que fazer uma trancinha de mais ou menos 10 centímetros. Então, eu venho aqui no meu fio, faço um nozinho aqui para iniciar. E faço 10 centímetros de correntinha. Ó, já tenho 10 centímetros. Daí, vou fazer mais uma correntinha aqui pra virar. E aqui, nessas alcinhas de trás da corrente, ó, aqui tá a corrente, ela tá bem vazada, porque eu prefiro assim. E aqui atrás, a gente pega essas laçadinhas aqui de trás. Ignora essa primeira e vem na segunda, fazendo pontos baixos. Então, eu insiro aqui a agulha,
trago o fio pra frente, ficando com 2 fiozinhos, pego de novo e tiro as duas, fazendo pontos baixos. Então, eu vou até o final dessa correntinha, né, o começo ali do trabalho, fazendo só pontos baixos. Sempre cuidando para não torcer essa corrente, tá? Porque tem que ficar esse acabamento bonito aqui, ó, que fica um monte de trancinha, ó, embaixo também. Então, toma cuidado para ela não torcer. Que já é o nozinho inicial. Então, é uma carreira de pontos baixos. Para mim, aqui deu 10 pontos baixos. Então, agora, faço uma correntinha, viro o trabalho da direita para a esquerda aqui, passando por cima, e eu vou voltar também fazendo pontos baixos. Não faço no primeiro espaço, venho no segundo aqui, no segundo ponto de base. Esse é o primeiro ponto de base, esse é o segundo ponto de base. Insiro minha agulha, trago o fio para frente, pego de novo e fecho meu ponto, fazendo pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui é o último ponto, não pode esquecer. Pronto. Faz uma correntinha, vira novamente o trabalho, da direita para a esquerda, passando por cima. Não faz no primeiro, vem no segundo e continua fazendo os pontos baixos. Aqui, essa parte aqui vai ser só de pontos baixos, carreira de ida e volta. Eu só peço que vocês tomem bastante cuidado para não faltar pontos nas carreiras. Principalmente aqui, ó, no final das carreiras, que fica meio torcidinho o fio aqui, você não pode esquecer de fazer esse último ponto aqui na carreira para não ficar degrau, tá? Então, vão ser carreiras de ida e de volta de pontos baixos. Então, eu já fiz aqui várias carreiras, né, de ida e volta, e vou medir aqui para vocês saberem quanto que ficou. Ficou com 18 centímetros. Aqui, por um pouco mais de 10, né, deu 10,5, quase 11. Com os pontos cheios, né, ele acaba aumentando um pouquinho. Agora, a gente vai... Ó, eu tô aqui com o final aqui dessa parte, daí eu fiz aqui, deixa eu fazer o último ponto aqui, só pra vocês entenderem esse finalzinho. Fiz o último pontinho, faz uma correntinha, corta e puxa, tá? Agora, a gente vai pegar esses 2 fiozinhos, né, do começo e do fim, e vai esconder aqui e colocar um foguinho pra não escapar. Então, você vem aqui, pode pegar uma agulha mais fininha. Esconde aqui o fiozinho em alguns pontinhos. Daí, você corta. E coloca um foguinho aqui, ó, pra derreter e gruda aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vem aqui. Escondo. Sem puxar aqui, ó. Se você puxar aqui, fica deformado esse ladinho. Não pode puxar, tá? Deixa assim. Corta. Esquenta aqui a pontinha e gruda. Agora, a gente vai pegar aqui a bolsinha, né, ó, tá pra cá. A gente vai pegar e emendar
essa parte aqui solta em um dos lados dessa bolsinha ou carteira, né, como você queira chamar. E a gente vai fazer isso com uma agulha de tapeceiro, eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou alinhar bem aqui onde eu quero. Vou pegar esses prendedores e vou colocar aqui para não escapar. Para não movimentar também, porque a hora que eu estiver costurando, às vezes pode dar uma movimentada, tá? E não é isso que a gente quer. Então, deixa bem presinho aqui, ó, para ele não ficar movimentando. Eu vou escolher deixar aberto aqui, isso tanto faz, né? Então, eu vou pegar minha agulha e vou costurar de uma forma bem simples, eu vou mostrar aqui esses três lados, deixando só aqui aberto para colocar o celular, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha agulha com meu fio e vou pegar, passar aqui de dentro, né? Abre aqui a carteira ou a bolsa, abre aqui, passa aqui a agulha e passa por aqui também. Então, eu vou pegar e vou costurar as duas junto. Esse fiozinho aqui, depois a gente arremata, tá? Então, depois, como que eu faço? Eu venho daqui de fora lá pra dentro. Seguindo a mesma linha, ó. Eu tô deixando esse último pontinho, essa última carreirinha aqui pra lá, pra fora. Não tô usando ela, tá? Então, eu vou sempre seguir a mesma carreirinha ali. Ó, não pode puxar muito. Agora, eu venho de fora, lembrando aqui, ó, da carreira, deixando... Não posso vir daqui, ó, tá? Então, eu venho daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, ó, eu não vou vir daqui de cima, eu sempre vou seguir a carreira aqui, ó. Então, eu venho aqui e pego dois pontinhos aqui, dois fiozinhos sempre, tá? Ó, um fiozinho, dois fiozinhos. E agora, de fora pra dentro lá de novo. Tô lá dentro, venho aqui pra fora. Tô aqui fora, vou lá pra dentro da bolsa. E assim a gente vai fazer nesses três lados, deixando só esse lado de cá aberto. Então, eu vou fazer isso aqui, aqui e aqui. Então, eu já dei toda a volta aqui, já costurei. Tô com esses dois fios aqui, né? O começo e o fim dessa costura. E vou arrematar aqui por dentro esses dois fios. Agora, vamos à colocação do forro. Eu tenho um retângulo aqui, ó. Tô usando o tricoline. É um retângulo aqui que eu dobrei. Eu venho medindo aqui, ó. Aqui embaixo, você não precisa fazer a costura, porque ele tá dobrado. A gente só vai fazer a costura aqui nas lateraisinhas. Deixando uma folguinha aqui, né, de espaço. Então, a gente vai costurar primeiro as duas laterais. Depois, a gente faz a colocação do zíper. Então, eu já fiz as duas costuras aqui nas laterais. E eu medi aqui, ó. Cortei bem certinho aqui, sem deixar sobra pra cima, tá? Porque vai o zíper. Se você deixar muita sobra, vai ficar muito tecido aqui dentro da bolsa. Então, pra ficar bem fácil de eu explicar aqui como que costura o zíper, pega um dos lados aqui e dobra, ó. Aqui eu deixei sem costurar um pouquinho, tá? Pra colocar o zíper é melhor assim. Agora, a gente pega o zíper aqui e põe ele em cima aqui, ó, tá? Agora, você vai costurar esse lado aqui, ó, com essa parte do zíper, e esse lado de cá com essa parte de cá do zíper, tá? Então, vai ser aqui, ó, do lado de lá da mesa, né? Eu vou costurar o direito do tecido
com o lado esquerdo, né, ó, contrário do zíper. E aqui da mesma forma, ó, o lado direito do tecido com o lado avesso do zíper. Então, a gente vai fazer essas duas costuras aqui. Então, agora eu já costurei aqui as duas lateraisinhas, ó. Fica bem perfeitinho aqui dentro, porque é aqui dentro que vai aparecer, né? Aqui fora a gente vai costurar daí na bolsa. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente precisa que esse cursor, ele fique aqui preso, né? Pra ele, a hora que você puxar, ele não saia daqui. Então, a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui pra você entender. Dobra aqui. E agora, a gente vai vir aqui na mesma altura dessa costura que a gente fez aqui, a gente passa mais um pouco de costura aqui, ó. Que daí isso vai limitar, tá? Não vai deixar o cursor sair pra fora. Então, você vai fazer isso aqui, essa costura aqui dos dois lados. Então, você vem aqui, da mesma forma, aqui junta, deixando essa... Aonde passa, né, o cursor aqui, que eu esqueci o nome agora, vai passar uma costura aqui pro cursor não sair mais. Você vai dar o limite para ele aqui. Então, agora eu já passei aqui a costurinha dos dois lados, né? Limitando aqui o cursor, ó. Agora ele não vai mais sair daqui. Então, eu venho e posso cortar aqui essa sobra aqui, né? Pra não ficar muita coisa lá dentro da bolsa. Principalmente porque ela é pequenininha, né? Venho aqui e corto. Agora, a gente vai colocar o forro dentro da bolsa. Então, agora eu coloquei aqui dentro, ajeitei bem. Coloquei aqui os prendedores para me ajudar a não dançar, né, o tecido aqui dentro, o forro, na hora que eu estiver costurando. E se você não tiver esses prendedores, pode ser com alfinete também, tá bom? Não tem problema. Só isso aqui é só para auxiliar, né, para dar uma ajuda para segurar enquanto a gente vai costurando. Então, eu já escolhi também o lado aqui que eu quero o cursor, você que escolhe, né, conforme você quiser aí o lado. E agora, a gente vai começar a costurar. Eu já coloquei aqui na minha agulha de costura essa linha invisível, que é uma linha transparente, né, invisível, que é tipo uma linha de pesca, sabe? Um fio de nylon, coisa assim. E já fiz um nozinho aqui na pontinha. Então, agora vamos começar na costura. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, costurando, começando aqui pelo meio, que fica mais fácil de eu mostrar. Vamos lá para a costura, então. Tira o prendedor. Aí, você vai colocar a tua agulha de baixo para cima. Porque fazendo assim, você já deixa para baixo o fiozinho que vai sobrar, né, do começo. Olha lá, ó. O fiozinho já fica para baixo. Agora, a gente vem aqui. Você localiza aqui aonde que tá a costura que a gente fez do zíper com forro, ó. Eu tô vendo aqui aonde que tá a costura. E eu vou colocar a minha agulha bem aqui, ligeiramente acima dessa costura. E pegar bem pouquinho. Passa minha agulha aqui. E agora, eu volto pro crochê. Eu não vou usar essas correntinhas que ficam aqui em cima, tá? Essas alcinhas aqui, esses Vzinhos. Eu vou usar esses pontinhos que tem aqui embaixo, que é atrás deles, tá? Então, eu venho aqui. E coloco aqui, passando aqui por alguns fiozinhos desse. Não muito espaço, tá? Agora, eu volto aqui pro meu zíper, no mesmo lugar aqui onde eu expliquei, ligeiramente acima dessa costura. Passo por um pouquinho e puxo. Agora, eu volto lá pro crochê. Passo por aqui. Agora, eu volto aqui no zíper.
E a gente vai fazendo assim toda a volta. Nas laterais é da mesma forma, tá, gente? Não muda nada. Você faz da mesma forma, pegando sempre aqui, ó, atrás dessa correntinha que tem aqui, né? Então, a gente vai usar esses pontinhos que tem aqui atrás. E aqui perto do zíper, do lado, né, do forro aqui, eu pego pertinho aqui dessa costura. Fazendo assim, vai ficar aqui, ó, você não vê aonde que tá a costura do lado de cá, e também aqui também não vai ver, tá bom? Depois eu venho mostrar como que ficou.